Glória a Deus. Meus queridos, minhas queridas, meus irmãos, minhas irmãs, vamos mais uma vez ter o nosso culto, que Deus possa estar te abençoando, que você seja abençoado e, ao ser abençoado, automaticamente que você seja também um abençoador. Aquilo que Deus falar com você, repasse de alguma forma para outras pessoas nesta manhã de domingo. Quero pensar com vocês neste domingo pela manhã. Deus está sempre no controle. Deus está sempre no controle. Queridos, quando a gente pensa humanamente em controle, passa-se a ideia de que tudo está sob o controle. Nada de errado está acontecendo, está tudo como eu quero que esteja acontecendo. E essa visão, ela acaba sendo levada, arrastada também para o mundo religioso. Deus está no controle. Quando Deus está no controle, nada de ruim vai acontecer. Não é esta a visão que nós devemos ter quando a gente fala como Deus está sempre no controle. Vou citar um único exemplo bíblico: Caim e Abel. Primeira família que está registrada na Bíblia. Abel fez tudo certo, Abel prestou um culto a Deus, Deus aceitou o culto de Abel. Caim fez o culto que ele achava que estava bom, Caim fez o culto que ele chegou à conclusão, tá bom, Deus se agradou do culto de Abel. Você conhece a história, a Bíblia registra essa história. Caim foi e assassinou seu irmão Abel. Ou seja, Deus está no controle, mas o final dessa história foi trágico para Abel, que fez tudo certo. Até o culto foi perfeito, mas o final foi trágico. Deus não está no controle? Não, Deus está no controle. Esta mentalidade, ela precisa ser mais arraigada em muitas pessoas religiosas. Quando Deus está no controle, não é sempre do teu jeito. Porque sendo só do teu jeito, não é Deus que está no controle, é você que está no controle. Então, meu objetivo hoje, com esta mensagem, com esse estudo, com este sermão, baseado em 1 Reis, capítulo 18, é mostrar que apesar de, ainda que não esteja acontecendo tudo o que eu gostaria que acontecesse, que você pudesse falar neste domingo pela manhã, Deus está no controle. Queridos, 1 Reis, capítulo 18, verso 4, é um texto muito conhecido, vai entrar em cena Jezabel, vai entrar em cena o profeta Elias, vai entrar em cena Acabe e vai entrar em cena Obadias, que não é o profeta Obadias. Versículo 4 do capítulo 18 de 1 Reis: porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, destruindo os profetas do Senhor, essa foi a ação de Jezabel. Primeiro ensinamento que eu quero tirar nesta manhã: Deus está no controle, embora possa surgir um espírito contrário. Ganhou ênfase no mundo religioso o espírito de Jezabel. Tudo que é ruim, tudo que joga contra, ficou denominado como o espírito de Jezabel. Não é que esteja errado, mas essa teologia, embora em Apocalipse o escritor sagrado vai fazer essa comparação, ele vai citar Jezabel, porque ele está citando uma situação contrária, e ele faz essa comparação, mas não é uma doutrina bíblica, é apenas um registro em Apocalipse. O primeiro ensinamento: Deus está no controle, embora, ainda que alguém se levante com espírito contrário. Versículo 4, e Jezabel destruindo, e Jezabel perseguindo os profetas. É um espírito de destruição, é um espírito de vingança, é um espírito de derrotar, é um espírito que joga contra o reino de Deus.
Mesmo que esse espírito esteja no seu ambiente familiar, que esteja no seu ambiente pessoal, no seu ambiente profissional, no seu ambiente religioso, no ambiente da sociedade, Deus está no controle. Deus não deixou de estar no controle só porque Jezabel se levantou com um espírito contrário. Espírito contrário pode nos derrubar, mas espírito contrário nunca vai derrubar Deus. Coloque isso no seu coração. O espírito contrário tem uma força muito grande. No capítulo 18 que nós estamos, embora não seja o meu foco, o profeta Elias vai desafiar todos os profetas de Baal, cerca de 800, 900 profetas, e vai vencer. Mas no dia seguinte a esta vitória, o espírito contrário, Jezabel, manda avisar Elias que ela vai atrás dele para matá-lo. O homem que venceu 900, 800 profetas de Baal vai fugir com medo do espírito contrário. A força do espírito contrário é tremenda para me derrubar, para te derrubar, mas nunca para tirar Deus do controle. Coloque isso no seu coração. Deus está no controle, embora exista um espírito contrário. Coloca isso no seu coração. Mas coloca também no seu coração que toda pessoa que se levanta com espírito contrário ao reino de Deus, o fim é trágico. Eu vou repetir. Toda pessoa que se levanta contra o reino de Deus tem vitórias pontuais, sim, mas o seu fim aqui na terra é trágico. Ou com uma passagem da morte física trágica, ou apenas e tão somente no reino de Deus, por não haver uma conversão, um arrependimento, essa pessoa tem um fim trágico, ou de caráter físico, que foi o caso de Jezabel. Se você ler em 2 Reis, capítulo 9, o fim de Jezabel foi trágico. Ela foi jogada por uma janela, ela caiu lá embaixo, os cavalos passaram por cima dela e os cães comeram o corpo de Jezabel, só deixando a cabeça, a palma da mão e os pés. Fim trágico. Coloque isso no seu coração. Primeiro ensinamento desta manhã de domingo. Deus está no controle, ainda que se levantem espíritos contrários, que têm vitórias sim pontuais. Caim matou Abel. É uma vitória pontual, mas Deus está no controle. Segundo ensinamento que eu quero tirar para o seu coração: Deus está no controle, mesmo quando ordens questionáveis são direcionadas para mim, são direcionadas para você. Versículo de número 5, de 1 Reis, capítulo 18, verso 5. E disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios, pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os nossos cavalos e as nossas mulas. Queridos, versículo 5, versículo 8. Versículo 5 é uma ordem questionável do rei Acabe. Versículo de número 8. Disse-lhe a Obadias, disse Elias a Obadias: eu sou Elias. Vai e dize a teu senhor: eis aqui está Elias. Versículo 8, é a ordem de Elias para Obadias. Precisamos nos localizar, porque eu não fiz isso no início da palavra. O profeta Elias foi até Acabe e falou: vai ter uma seca e vai ficar 3 anos, ou 3 anos e meio sem chover. A seca, a falta de água, fez com que no versículo 5, o rei Acabe chamasse Obadias, que é um servidor seu, e falasse: eu e você, olha só, não é comum isso, o rei vai sair com Obadias
à procura de alimento para os seus cavalos, porque há uma seca. Eu fico imaginando se o presidente, se o rei de algum país do século XXI que estivesse passando por um momento de seca, fosse o portador ou produtor desta ordem. Nós vamos sair para conseguir alimentos para os nossos animais. Lógico que os animais não podem morrer, mas seria no século XXI, e nós temos visto isso nas redes sociais, que não tem nenhum respeito, nenhuma coerência, as pessoas iam matar este rei porque iam dizer, olha, tanta pessoa morrendo e eles atrás de alimentos para cavalos e para mulas, como se cavalos e mulas tivessem que morrer. Queridos, essa semana, e você deve ter visto, tem uma pedra que foi lapidada durante 1 ano, e ela vai para um leilão agora em setembro. Qual é o valor dessa pedra? 160 milhões. Nós estamos numa pandemia, e uma pedra valiosa vai entrar num leilão agora em setembro, e ela custa a bagatela de 160 milhões. Não vou discutir sobre isso, mas é uma das matérias desta semana na internet. Mas, queridos, no texto, Acabe, e eu gostaria que você voltasse a sua Bíblia, em 1 Reis, capítulo 16, verso 30. Olha quem é Acabe. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor. Mas o versículo não termina só aqui. Mais do que todos os que foram antes dele. Esse é Acabe. Esse é o produtor da proposta de sair com Obadias. Ele e Obadias, nós vamos sair para procurar alimentos para os nossos animais, para os animais do rei. Segundo alguns estudiosos, ele não tinha menos de 2.000 cavalos. Não vou discutir isso também. Agora, quem é Obadias, que aparece apenas aqui? É um anônimo, mais um anônimo, e eu gosto dos anônimos da Bíblia. Se você voltar a sua Bíblia para o texto em questão, 1 Reis, capítulo 18, verso de número 3. E Acabe chamou a Obadias, o seu mordomo, aí diz o texto, e Obadias temia ao Senhor. Queridos, lemos que Acabe fazia tudo que era contra os olhos do Senhor, e o escritor sagrado foi além, mais do que todos os outros. E dentro do palácio tem um servidor seu de nome Obadias, que aparece aqui nesse texto, e que o texto fez questão de grifar, e temia ao Senhor. Como Obadias pode trabalhar para um homem desse? Essa é a pergunta que a gente fica se fazendo. A gente não aceita que um homem de Deus, mesmo que seja um anônimo, trabalhe no palácio de um homem terrível. Olha lá, está no palácio. Mas Obadias vai ser usado por Deus. Coloque isso no seu coração. Deus está no controle, mesmo que Acabe não vale coisa nenhuma, e mesmo que Obadias, um anônimo, trabalhe para ele como servidor, em silêncio, quieto. Deus vai usar Obadias, mas Acabe, que é o rei, Acabe não é o mordomo é Obadias. Acabe é o rei, e o escritor sagrado diz lá, Acabe não vale coisa nenhuma. Algumas vezes na vida do rei, quem manda, quem tem o poder é totalmente contrário ao reino de Deus, mas Deus está no controle. Queridos, coloque isso no seu coração. Deus está no controle, mesmo que um espírito contrário surja. O exemplo que nós demos no primeiro ensinamento foi Jezabel. Agora nós estamos falando do rei, o monarca, aquele que tem o poder supremo. Ele é muito ruim e tem um mordomo anônimo aos nossos olhos, Obadias. E no versículo 5, o rei chama Obadias, porque o rei, ele não vale coisa nenhuma. O rei, ele não quer nada com Deus, mas o rei sabe quem é Obadias. Coloque isso no seu coração. O rei podia chamar todo mundo, mas o rei escolheu Obadias.
Coloque isso no seu coração, mesmo aqueles que têm espírito contrário, mesmo aqueles que não valem coisa nenhuma, que não fazem nada que é reto aos olhos do Senhor, eles conhecem Obadias. E o contrário também existe. Obadias sabe quem é Acabe, Obadias sabe quem é Jezabel, e Obadias sabe o ambiente que ele está inserido. Isso é predominante, isso é essencial para ser controlado por Deus. Saber onde você está, saber quem é Acabe, saber quem é Jezabel. Coloque isso no seu coração. E aí eles saem para procurar alimento. Acabe foi por um caminho, é só você ler o texto, e Obadias por outro. E no caminho que Obadias foi, Deus que está no controle, traz Elias, e Elias encontra Obadias. E Elias vira para Obadias e fala: vai lá, avisa o rei Acabe que Elias está aqui. Queridos, como falei, 3 anos que está de seca, 3 anos que não há água. Elias estava foragido, Elias estava escondido, e Acabe queria matar Elias, e Acabe durante 3 anos procurou Elias, e agora, Obadias que está fazendo um serviço para Acabe, ele encontra Elias, e Elias diz: vai lá e avisa Acabe que eu estou aqui. E Obadias diz: meu senhor, eu tomei conta de 100 homens que Jezabel queria matar a pão e água. Agora tu quer que eu vá lá em Acabe, fale que você está aqui. Há 3 anos que ele lhe procura e nunca achou. Se ele vier aqui e você não estiver. E Elias falou: eu vou estar aqui. E Obadias foi chamar Acabe. Coloque no seu coração, Obadias foi por um caminho, o rei Acabe por outro. Eles estão procurando comida para animais, mas quem está no controle é Deus. Deus traz Elias, encontra Obadias. Segundo ensinamento, Deus está no controle, mesmo que algumas ordens improváveis elas possam estar aparecendo, mesmo que ordens questionáveis, tanto de Acabe quanto do profeta Elias. Para a gente encerrar a reflexão desta manhã, Deus está no controle, embora possa aparecer um espírito contrário, Jezabel, embora possa ter ordens questionáveis, Acabe e Elias, Deus está no controle, mesmo quando tudo parece estar fora do controle. Queridos, volte a sua Bíblia uma página, em 1 Reis capítulo 17, do verso 1 ao verso 4. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. O profeta Elias está falando com o rei Acabe. A notícia é ruim. Depois veio ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Quirite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Coisa maravilhosa! Elias vai ao rei Acabe e diz: vai faltar água, não vai chover. E Deus fala com Elias: eu vou tomar conta de você. Os corvos vão te sustentar. Queridos, qual igreja que não vai dar glória a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Deus é Deus, Deus está no controle, porque o texto é maravilhoso. Mas muita gente para no versículo 4. E eu não gosto que pare no versículo 4, que tem mais coisa no texto. Aí mais coisas no texto, está no versículo 7. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Ué, mas Deus não prometeu a Elias que ele seria alimentado por um corvo e tomaria água do ribeiro? Mas no versículo 7, o ribeiro que seca para Acabe, seca também para o profeta Elias. Deus está no controle quando parece que nada tem controle. 1 Reis, capítulo 17, verso 9.
Deus vira para o profeta Elias e dá uma segunda ordem: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, o ribeiro se secou, porque o ribeiro se seca para todo mundo. Parece que nada está sob o controle. Deus vem e avisa Elias, vai até a cidade de Sarepta. Queridos, segundo os melhores estudiosos, essa cidade, ela era onde os metais eram fundidos, derretidos, onde a cerâmica era trabalhada e onde os corantes eram trabalhados. Vamos imaginar que realmente todos eles estejam certos. Uma cidade que derrete metal na seca, não tem água. Deus tira Elias de perto de um ribeiro que secou e fala para ele ir para uma cidade que uma viúva vai sustentá-lo. Mas essa cidade é conhecida como uma cidade que derrete os metais. Tu imagina o calor que fazia nesta cidade. E não tinha água. Parece que não tem nada no controle, mas Deus está no controle. Queridos, no versículo 21 do capítulo 17, versículo de número 21, então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. Elias ressuscita o menino. O milagre chega no versículo 21, mas ainda não tem água. Deus está no controle. Há uma ressurreição, o menino ganha a vida de volta no versículo 21, mas ainda não tem água. Parece que está tudo fora do controle, mas Deus está no controle. Coloque isso no seu coração. O ribeiro seca, manda para a cidade de Sarepta, tudo parece que está jogando contra. No versículo 21, vem o milagre, mas ainda estamos em seca. Parece que Deus não está controlando, mas Deus está no controle. E para nós encerrarmos, no versículo 18, no capítulo 18, no verso 2, capítulo 18, verso 2 diz assim: e foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. A fome era extrema em Samaria. Queridos, não tem água, logicamente a alimentação vai ser atingida. Não tem água, não tem comida, mas teve milagre no versículo 21, porque quem está no controle é Deus. Coloque isso no seu coração. Deus está no controle, mesmo que um espírito contrário se levante, espírito de Jezabel, e é um espírito que tem vitória. Nós vimos que Caim venceu de Abel, mas que o fim é trágico. O segundo ensinamento: Deus está no controle, embora ordens questionáveis, tanto de Acabe quanto de Elias, mas Deus está no controle. E Deus está no controle quando tudo parece que não está no controle. O ribeiro secou. Me mandou ir para uma cidade que derrete metal quando não tem água. O milagre chega no versículo 21. O menino tem a vida de volta, mas ainda não está chovendo. Isso pode acontecer. E no versículo 2 do capítulo 18, a fome em Samaria era extrema. Mas quem é que está no controle? Deus. Sei que é uma palavra difícil. Sei que a gente não quer isso. Sei que a gente ora para isso não acontecer. Mas precisamos também estar preparados se isto acontecer. Que Deus te abençoe nesta manhã de domingo. Deus está no controle da sua vida, mesmo que em alguns momentos, pontualmente, a derrota chegue. Deus não perde para espírito contrário. Nós perdemos. Elias teve medo do espírito contrário.
Eu tenho medo do espírito contrário, você tem medo do espírito contrário, mas espírito contrário não vence Deus, porque Deus está no controle. Que Deus te abençoe nesta manhã de domingo. Vamos falar com Deus. Deus, que espírito contrário, que ordens questionáveis ou que pensamentos que ninguém está no controle sejam derrubados agora em nome de Jesus. Que neste momento todos que estão me ouvindo, independente do externo, possa colocar na sua mente, no seu coração, quem está no controle é Deus. Coloque isso no seu coração. Não permita que em momento nenhum espírito contrário te vença. Não permita que espírito contrário seja maior do que a sua fé. Nós estamos quebrando isso agora, neste domingo de manhã. Deus é maior. Você foi abençoado. Em o nome de Jesus, declare isso na sua vida. Deus está no controle. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém e amém.